Dando início, então, a esta mesa, passo a condução dos trabalhos ao coordenador, Dr. Hélio Sischini de Carli. Bom dia a todos e todas. Não vou me alongar muito, somente já foram todas devidamente apresentadas. Esse é um tema que instiga muito, eu acho que vai seguir no foco que o Congresso está trazendo muitas inquietações para a gente, muitas dúvidas, o que é bom para a gente tomar muito cuidado nessas questões muito delicadas. Primeiramente, agora eu vou passar a palavra à doutora Janete, para ela fazer a sua explanação. É muito prazer, estar com vocês. A Escola Lacaniana sempre foi uma grande parceira, principalmente na área da infância e juventude. Desde que eu comecei a atuar na Serra, eu conto com a colaboração inestimável de vários psicanalistas. Inclusive, nós temos lá a Marcela Serra, eu não sei se ela está aqui. Ela é psicanalista, da Escola Lacaniana, psicóloga, e compõe a Escola Lacaniana, trabalha no CAPS-AD e nos auxilia muitíssimo. Já fizemos trabalho com a Renata, com o Darlene, com o Félix. Não quero nominar para não me perder, a Cione nos ajudou, prazer revê-los. E não há como resolver essas questões senão com o auxílio da psicanálise. Devemos mesmo acionar o nosso inconsciente, porque a lei, gente, por si só, ela não vai resolver isso. Não vai resolver esses problemas emocionais, esses problemas que abarrotam as prateleiras do judiciário, como é o caso das varas de família, da infância e juventude. Nós temos a lei que fala sobre alienação parental, que já tem 7 anos. Isso já existia antes, doutora Flávia? A senhora falava disso. E existe agora e vai existir no futuro, enquanto nós não conseguirmos conscientizar aqueles que se separam, para efetivamente dar um bom resultado àquela separação. Estava comentando ali com o professor Félix que o luto, a gente tem que saber vivenciar esse luto da separação. Na Índia e em algumas comunidades, eles vivenciam o luto com muita alegria, Morreu e é muita alegria, porque é uma passagem para a vida eterna e próspera. E aqui, numa separação, a gente vivencia, às vezes, eternamente. Então, é saber também escolher isso, acessar esse lado emocional, que é muito cruel nas separações. Meus bens, meu bem esquece. Eu acho que sempre foi assim, Quando se fala de família, as famílias se constituíam na antiguidade para preservar patrimônio. E de século para cá, começamos a nos unir por afeto, mas, claro, também está embutido no contrato de casamento o contrato do patrimônio, Tanto que faz parte ali daquela legislação, daquela regra. Mas nós vamos falar sobre ficções e verdade nessas acusações de abuso. Eu quero tomar um cuidado, porque a Keila me chamou a atenção. Obrigada, viu, Keila? Quando eu me manifestei sobre essa questão do abuso sexual, e muitas vezes a gente sabe que essa acusação ela é falsa, por N razões, Muitas vezes o casal ali naquele conflito na separação, eles não querem nem o filho, eles querem atingir o outro. É essa o resultado prático que a pessoa pretende, é isso mesmo. Mas nós temos acusações de diversas vertentes. Por exemplo, na minha área, dificilmente eu tenho acusação falsa ou verdadeira de abuso partido por um familiar. Essa acusação muitas vezes vem de um vizinho, vem de alguém que está com outros interesses para banir aquela pessoa da comunidade. Falso ou verdadeiro, o profissional que milita nessa área tem que ter o cuidado na escuta dessa criança ou desse adolescente, o cuidado na transmissão, na comunicação dessa denúncia. Porque, se verdadeira, a pessoa precisa receber lá a punição legal. E, se falsa, ela vai ser banida daquela comunidade. E, dependendo, as pessoas que militam aí em várias criminais, infância e juventude, principalmente no criminal,
vai me entender. Dependendo da comunidade, do território que a pessoa está inserida, uma acusação de abuso sexual culmina na morte, no banimento, na depredação do patrimônio, né? Se verdadeira, a pessoa foi punida, digamos, pelo fato. E se falsa, ela foi punida de qualquer forma. Nós temos muitos casos em escola, por exemplo, de crianças lá descobrindo a sua sexualidade e os pais da, entre aspas, vítima denunciam isso aos 4 cantos. Quando essa criança denunciada, abusada, abusadora, ela é tirada daquela comunidade, porque, dependendo do território, a violência é muito forte. A criança vítima, né, ali todos crianças, às vezes um pouquinho mais velho e tal, a criança vítima naquela comunidade, ela fica sendo vitimizada. Tem um caso bem emblemático lá na Serra, que a menina de 9 anos, convivendo lá com os coleguinhas de 10, 12, 14, enfim, porque distorção, série, idade, ficam muitas vezes na mesma sala, né, na mesma escola. A menina foi taxada de estupradinha. Ela não conseguiu conviver. A família teve que mudar do bairro. E a família, olha, minha filha foi a vítima e olha como ela está. Quer dizer, quem divulgou aquele fato? Foi a própria família, foi a escola. Então, quando a gente pede assim, a cautela na escuta da criança, da vítima, escuta do suposto abusador, não é para proteger o abusador, não é para proteger, como muitas vezes as pessoas me taxam, já vem ela falar desses criminosos mirins em proteção a eles. É o ser humano. E a gente não tem que ter a batuta, né, para ficar condenando à morte, à prisão perpétua, ao banimento, né? Não é essa. Nós temos a obrigação de cuidar para que aquela pessoa seja punida dentro dos regramentos legais. Então, tanto a comunicação, e eu falo isso com os conselheiros tutelares, com o corpo docente das escolas, né, pedagogos, professores, com os jornalistas, que têm uma função fundamental na divulgação dessas mensagens, porque dependendo como a mensagem é passada, a situação se transforma realmente num campo de guerra. E a gente observa também, nesses territórios que eu milito, quando a pessoa, por exemplo, onde tem tráfico, não tem roubo, né? Onde o traficante, onde o tráfico ele é organizado, onde ele é organizado, não há violência sexual contra a criança, contra a mulher e aquelas pessoas que eles protegem. E numa situação dessa, eu conversando com um dos adolescentes que foi envolvido num espancamento que teve na Serra de um gari, isso foi noticiado, por isso eu tenho a liberdade de falar com todos. Foi um grupo de adolescentes instigado por um vizinho que queria banir essa pessoa do bairro, por motivos lá de dívida, enfim. E aí chegou nesse grupo desse adolescente e falou, ele se masturba na frente de crianças. Nenhuma criança foi ouvida, nenhum pai de criança foi ouvido, e esse grupo de adolescentes invadiu a casa dessa pessoa, arrastou pela rua e o espancou até a morte. Um desses adolescentes, alguns foram apreendidos e, por ocasião do interrogatório, eu perguntei o que é que tinha acontecido ali. Um deles já tinha sido abusado na infância, ele não estava matando, ele nem sabia se era verdade, ele não viu um pai de criança, ele não conversou com nenhuma criança. Um desses meninos tinha um processo lá na minha vara por abuso sexual contra o irmão. Então, a eliminação não é do outro, né? Está eliminando algo que está dentro de si próprio. Não estou generalizando, porque eu conheço poucos casos, né? Mas os casos que me passaram são sempre direcionados com algo que a própria pessoa tem
de repugnante dentro de si, ou porque passou como vítima, ou passou como abusador, porque presenciou. Quer dizer, para uma criança, basta ela presenciar algo que aquilo já é realmente grave. Então, vamos tocar. Como é que eu faço? Assim, perdão. Então, esses casos, eles não são incomuns, né? E de um falso ou verdadeiro, a falsa ou verdadeira comunicação, que culmina em tragédia. Nós sabemos disso. Então, temos a nossa cautela, né, falar, toda criança que diz que foi abusada, vocês ignorem. Não é isso. Ouça sem a paixão. Ouça com mais lucidez. Devemos transmitir essa mensagem com menos paixão, porque é a paixão que transforma isso aí. Então, o que seria, né, essa lavagem cerebral, né? Quem milita em vara de família, infância e juventude, quem já teve problema em casa, né? Todos aqui, de alguma maneira, tem algum familiar que passou por separação, ou a própria pessoa, enfim. Aquele defeito do outro é o defeito que já existia, não passou a existir a partir da separação. Então, esse defeito ele é constantemente repetido. E quando você fala, os políticos usam muito esse axioma, diga uma mentira várias vezes e aquilo se transforma numa verdade. E é assim que funciona, principalmente numa cabecinha ainda infantil que está ali sendo preparada para o mundo adulto. Então, implanta ali falsas acusações maliciosas. Já tivemos um caso, quando a minha vara ela, tinha a competência civil-infracional, de uma criança que convivia com uma parte da família, e o avô era naturalista, ele andava nu. Sempre foi assim, criou os filhos assim. O pai, esse casal muito jovenzinho, se separou, e a mãe foi para um lado, o pai foi para o outro, cada qual viver sua vida, como é comum nas varas de família, alguém tem que assumir. Então, esse avô, tem cachorro, tem menino, tem não sei o quê, deixa essa menina aí. E a menina foi ficando ali. Em determinada época, a família do outro lado falou, não, eu também quero conviver com minha neta. E a criança foi conviver com essa outra família. Então, essa outra família com costumes completamente diferentes, né? E disse, aí a criança conta tudo, né, gente? Meu cachorro me lambeu, eu dormi com o cachorro, meu avô ficou pelado, enfim. Então, isso para essa família conservadora era pecaminoso. Não sei se questões religiosas, de formação, e é muito complicado para o juiz, porque a gente traz também uma carga familiar, não é? A gente teve uma formação lá, de alguma maneira. Então, para você olhar esses casos, você tem que se distanciar do que era bom para você. O que é bom para você é seu. Não vai ser, talvez, nunca é bom para o outro, né? O outro é o outro. E aí, como resolver isso? A criança, em algum momento, sentia que aquele comportamento que era natural nessa família era uma preparação para um futuro abuso sexual. Ele está te preparando, te seduzindo para ser abusada. E já está abusada, não é? Funciona assim. Você vai falando aqui é um comportamento todo diferenciado daquele. Se é bom, se é ruim, não sabemos. Mas foi péssimo essas duas convivências tão diferentes para essa criança. Mas chegamos à conclusão que ela não sofreu nenhum tipo de abuso, nenhum assédio, nem nada. Mas tirar isso da cabeça dessa criança, nós que trabalhamos com processos de 2, 3, 4, 5 mil processos, todos de alienação parental, viu, doutora Flávia? Fiquei pensando assim, eu vou pegar um spray, vou economizar tempo, pelo menos na tarja. Mas eu imagino que na vara de família é assim. Os efeitos na criança, né? O estado é sempre esse, ou a criança fica deprimida, ou ela fica agressiva. Ela não fica normal. Se ela fica agressiva, é até melhor, porque ela já está
eu prefiro aquele adolescente, quando sofre tipo de violência, que ele chega lá todo marrento, e o policial fez isso, seu filho daquilo. Esse é mais fácil de você tratar. Agora, aquele que chega deprimido, você tem que estar toda hora socorrendo esse menino, vai morrer esse menino, vai se matar esse menino. Vocês entendem? É muito complicado. Então, a criança, estou falando da criança, mas claro que tudo isso também atinge o adolescente com menos intensidade, né? Porque, de alguma maneira, o adolescente já tem interesses próprios e ele consegue se livrar, em algum momento, daquela garra feroz, né? Daqueles que estão alienando, se é pai, se é mãe, ou se é avós, enfim, quem está ali sob o controle, exercendo o poder familiar. Então, qual é a primeira realidade? Abusos praticados geralmente por aqueles que têm, né, essa intenção, que estão sob a guarda, né, com a guarda da criança. Estatísticas mostram que a maioria dos abusos acontece dentro da família. A segunda realidade, que é pais que praticam mesmo essa alienação. Rancorosos buscam ajuste de contas, punição de seu ex-cônjuge, o ex-companheiro, utilizando para isso e, né, de ambos como instrumento o filho, sabendo que aquela arma que ele está usando contra outra, aquilo ali vai virar uma bazuca, aquilo vai virar uma bomba para eles e para nós, sociedade. Hoje nós temos um número gigante de adolescentes de todas as classes sociais agredindo a família e a sociedade, porque lá no passado eles foram severamente agredidos por um e por outro. Quem está em vara de ato infracional sabe do que eu estou falando. Terceira realidade ocorre quando as duas se cruzam, surgem acusações, né, de um fato criminoso que não aconteceu. Mas se não aconteceu, e vamos supor que o adolescente chega à conclusão, realmente isso não aconteceu, mas ele vai desqualificar também a mãe ou o pai, aquele que tentou desqualificar o outro. Se meu pai é tudo menos isso, por que você foi se unir a ele? Ontem mesmo o menino saiu lá da sala de audiência e falou, essa minha mãe, porque ele começou a receber um dinheiro que o pai morreu, foi assassinado, ele falou, eu quero dinheiro para mim, mas 16 anos, uns R$500 é muito para uma criança, não é um adolescente ficar com esse, ainda mais que tem um costume lá ele fala que eu não fumo droga não, maconha, eles estão me convencendo, maconha não é droga, não é droga. Enfim, mas R$500 é muito, né? Porque a maconha custa R$5, R$10. Enfim. E aí ele falou, ela é a mãe, tá? Ela não tem que falar nada comigo, porque ela nem foi casada com meu pai. Isso aí foi uma transa. Garoto de 16 anos. Então, gente, assim, eles estão sofrendo demais. Se a gente está hoje com essa gravidade na violência juvenil, a gente tem que observar o passado desses meninos e atingir lá no subconsciente deles. A lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é maravilhoso, ele foi elogiado da ONU. A lei, por si só, ela não resolve esse problema. Nós precisamos falar isso o tempo todo, conosco mesmo, com as escolas, nas reuniões de pais, com o conselho tutelar, com a polícia, porque a pessoa tem que ser conscientizada para ela parar. Ela não vai parar porque tem uma sentença, ela só vai parar quando ela se conscientizar. É atingir lá mesmo na lei, a sentença, nada vai fazer essa pessoa parar, ela vai se utilizar de... Vocês estão vendo aí, quando a polícia encontra uma forma de conter a criminalidade, eles descobrem outra, porque não resolveu o problema. Não vamos quebrar o banco porque a pessoa... Teve um caso aí, quando eu entrei na magistratura, eu escutei essa história, que um colega mandou quebrar um banco da praça porque os meninos ficavam ali fumando maconha. Não adianta quebrar o banco da praça. Eu escutei isso. Tira o sofá. As falsas denúncias começam, né? São maus tratos ou abusos, não importa. Primeira providência que o juiz faz, afasta o acusado. Falso ou não, afasta o abusador, né? O alienador já alcançou a sua primeira vitória. Depois, o ônus da morosidade, porque um tempo,
né, do processo, da escuta, não é nem a morosidade do judiciário, é porque precisa mesmo de um diagnóstico mais profundo, e nem sempre a gente cobra isso da nossa equipe. Mas você teve com a criança. Aí o psicólogo fala, doutor, eu tive só uma vez. E a gente quer que ele nos traga ali o diagnóstico, por causa do desespero, né? E a tarja vermelha, né? Coitado do psicólogo, do assistente social, mas a gente cobra deles. A tarja vermelha está ali no processo e a gente tomando tarja preta. Né? E o menino lá falou, minha mãe fala que eu fumo maconha e esse monte de remédio, tudo droga, tudo droga. Um dia eu fui tomar um trem desse aí com cachaça, eu fiquei mais... Porque né? A mácula fica para sempre. O que é o abuso? O filho lembra do que aconteceu. Na falsa, o filho precisa ser programado. Estou indo. Ele, não é? Ele precisa ficar lembrando, vocês sabem disso. Quem sofreu abusos, qualquer um já identifica com muita facilidade. As informações que transmite têm credibilidade. A criança fala, é assim, o cheiro é assado, me pegou assim, tem marcas ou não tem. Do outro não, ele fica tentando lembrar. Então, assim, nós precisamos ter esse distanciamento na hora da denúncia para ouvir com cuidado. Se é falso ou se é verdadeiro, não importa. Os dois já vão sair ali, tanto a criança quanto o acusado já estão punidos. A sociedade não permite, né, a gente sabe disso, determinadas ações. Então, o fundamental é essa interlocução. Sozinhos, o direito não vai resolver isso, a psicanálise também não vai resolver isso. Então, é união mesmo para a gente buscar aí, pelo menos nos aliviarmos um pouco da tarja preta, né? Gente, é o que eu tinha. Obrigada pela oportunidade. Bom dia para vocês. Agradeço as palavras e a bela palestra da doutora Janete Pantaleão. Já tive a oportunidade de vê-la palestrando sobre o mesmo tema na Escola Lacaniana. É muito satisfatório para nós, advogados, doutora, ver uma juíza que milita nessa área, além do notório saber jurídico, essa sensibilidade que a senhora tem e essa segurança, essa leveza que a senhora trata o assunto. Então, muito parabéns pela palestra. Vou passar agora a palavra à doutora Ruth Ferreira Bastos, psicanalista, para fazer a sua ponderação sobre o tema. Bom, eu peço desculpas, eu não trouxe o recurso audiovisual, né? Mas trouxe algumas questões para falar com vocês. Bom, é claro que a introdução de todas essas Nossa, está ruim. A introdução dessas primeiras mesas, né, já vão armando o caminho e talvez, inclusive, a minha fala fique um pouco mais já situada. A acusação de abuso de uma criança por um adulto é um assunto muito difícil de se lidar. A gente viu lá, a gente teve uma discussão sobre isso na escola e todos os profissionais que estão envolvidos com essa questão deram seu depoimento com muita clareza, né, dizendo da dificuldade para discernir entre tratar-se de abuso ou de uma falsa acusação. E nesse fórum clínico que a gente fez, introduziu essa discussão, a gente conversou sobre um filme chamado A Caça, que é um filme dinamarquês, que nos trouxe uma verdadeira aula sobre pontos cruciais do tema aqui proposto. Eu recolhi, assim, eu tive o privilégio de poder, através desse filme, recolher
alguns comentários a respeito, e eu tomei esses comentários como o tema do meu trabalho, que vão nortear o meu trabalho. Então, como se tratava no filme de uma falsa acusação, o meu recorte vai, de certa forma, destacar as falsas acusações, sem nunca negar que existem acusações verdadeiras, né? A gente sempre precisa relembrar isso. Eu achei que, do ponto de vista da psicanálise, eu deveria trazer algum esclarecimento sobre as mentiras das crianças, suas fantasias e a sexualidade infantil. Num segundo momento, eu acho que a gente precisa avaliar até que ponto reagimos à acusação de um suposto abuso a partir das nossas fantasias. Eu acho que a doutora Janete agora trouxe vários exemplos disso, quando ela falou, primeiro, do distanciamento, e, segundo, que todos nós temos as nossas normas, a nossa formação, e, muitas vezes, isso fica como deveria ser, né? E torna difícil verificar o que se passa ali naquela família. E outra reflexão que eu quero trazer nesse trabalho, eu estou anunciando as minhas reflexões, mas vou uma a uma. Sobre a razão pela qual alguém que traz em si o signo da maldade ou da perversidade pode tornar-se alvo de tanta agressividade. Quer dizer, mais uma vez, o exemplo que a doutora Janete trouxe. Alguém faz uma acusação, que era falsa, para um vizinho, e isso atrai a agressividade de vários, né? Qual é a razão disso? Sobre as falsas acusações de abuso ligadas à alienação parental, pensar sobre a impossibilidade de um luto necessário às separações, que já foi tratado aqui na última mesa. Bom, as crianças são mesmo capazes de mentir? Em Romances Familiares, Freud, em 1908, tá, gente? Freud esclarece que a atividade imaginativa emerge no brincar das crianças com a função de realizar desejos e retificar a vida real. Uma criança que não se sente atendida em seus anseios pode duvidar do amor dos pais e imaginar, por exemplo, que ela foi adotada ou que é menos amada do que um irmão, né? Então, aí ela está tentando encontrar alguma explicação para aquele mal-estar que ela viveu na relação amorosa com os pais. Essa fantasia torna-se uma verdade. O Freud chama de a verdade mentirosa. A crença gera uma série de atitudes inconscientes que confirmam pela vida fora a sua hipótese construída a respeito do seu lugar na relação com o outro. Então, e como é que a gente repete isso? Se eu vivi uma impressão de que eu não sou amada, provavelmente eu construirei relações onde se repete essa impressão de que eu não sou amada. Outro jovem construtor de fantasias, sentindo-se superinvestido pelo outro, pode, ao contrário, declarar os irmãos bastardos e tornar-se o filho único legítimo naquela família. E, em suas relações posteriores, ocorrerão desdobramentos na atualização dessa fantasia, né? Provavelmente, esse sujeito terá dificuldades na relação com os pares, no trabalho, porque ele se sente o maioral, né, e que não consegue, então, partilhar com os irmãos de outras cenas os lugares, né, o lugar de cada um.
Freud insiste no esclarecimento do tema em Escritores Criativos e Devaneios, dizendo, ao brincar, toda criança se comporta como um escritor criativo. Cria um mundo próprio, ou melhor, reajusta os elementos do seu mundo de uma nova forma, que lhe proporcione o gozo de uma cena onde ele se vê sendo visto no olhar do outro. Ali onde eu me vejo no olhar do outro, eu construo essa cena que organiza o meu lugar no mundo, né? E eu vou repetindo essa cena nas minhas relações. Uma análise permite recolher elementos da memória a respeito dessa suposição, significantes e afetos intraduzíveis, acontecimentos marcantes na vida de cada um e momentos onde não há palavras para nomear, fontes de construção do romance familiar, a ficção do que somos, quando um se vê investido pelo outro, ou, ao contrário, sem investimento algum. O mito de que as crianças não mentem devem cair por terra. Isso não estou chamando toda criança de mentirosa, tá, gente? A verdade é mentirosa, tem a estrutura de ficção. É uma montagem de experiências vividas e impressões que não encontram nenhuma representação. Ali onde alguma coisa traumática acontece, a criança tem que fazer algum rearranjo para entender, para dar algum sentido àquela cena. Um menino, eu trouxe alguns exemplos porque eu acho que isso é importante da gente parar para pensar. Um menino pequeno na escola bate no amigo e chora, dizendo que foi o outro que bateu. Trata-se de um momento de indistinção entre o lugar de um e outro. Uma menina acusa a professora de ter batido nela, quando, de fato, tratou-se de uma bronca, um limite, uma repreensão. Nesses casos, o problema não é a suposta mentira da criança, que aí a gente já saca que não é uma mentira, é como ele entendeu aquele acontecimento. Esse é apenas um recurso que ela tem para organizar uma experiência vivida. A reação do adulto frente a essa verdade, que é ficção, é que pode ser o complicador. E a sexualidade infantil? Desde muito cedo, as crianças se interessam pela distinção anatômica entre os sexos, pela origem dos bebês e manifestam o prazer sexual pela excitação das zonas erógenas. No início do século XX, Freud apontava a dificuldade que têm os adultos de reconhecer a atividade sexual infantil, sua curiosidade, investigações e teorias a respeito da sexualidade. E hoje, como lidamos com a sexualidade infantil? Esse filme, eu só vou fazer um recorte, eu sei que as pessoas talvez não tenham visto A Caça, mas é uma cena que eu poderia contar como uma cena que ocorreu, que me contaram em algum momento. Esse filme, A Caça, oferece uma cena exemplar. Clara está visivelmente apaixonada por Lucas, o professor de jardim de infância. Além do mais, ele é amigo do seu pai desde sempre e convive na intimidade da sua casa. Como boa estrategista, Clara se perde para que ele a leve até o pai. Vira e mexe, consegue obter uma atenção especial e um carinho dele. Um dia na escola, Clara olha enciumada uma brincadeira dos meninos com Lucas, o professor. Fica assustada quando ele se finge de morto e se atira para acordá-lo com um beijo. Ele interrompe o jogo e chama a sua atenção. Diz para ela que não era para ela ficar dando beijo na boca dele, que isso não era para se fazer, enfim. E entrega um presente, um coração que ela tinha feito para ele, manda ela dar para outra pessoa, para a mãe ou para o pai.
Ela nega que tenha feito aquilo e, quando ele insiste, fica transtornada e diz que ele é um mentiroso. A recusa do seu amor deixa Clara cheia de ódio. Eu detesto Lucas. Ele é feio, ele é um idiota. E ele tem um pinto. O dele é levantado como um bastão. A falsa acusação foi montada a partir das imagens de um vídeo pornô chocante e traumático que, na véspera, Clara tinha visto de relance com o irmão mais velho. Isso vem se somar ao mal-estar vivido nesse momento de ódio pela recusa do professor em corresponder ao seu amor. Então, aqui eu dei um exemplo de como é a montagem dessa fantasia da criança. O segundo ponto que, durante a discussão na escola, foi muito ressaltada, é essa questão do discernimento entre uma falsa acusação e uma verdadeira. Acima de tudo, os operadores do direito devem proteger a criança. Para isso, os que se ocupam do caso devem verificar inicialmente como reagem frente ao relato. Ou seja, se isso me horroriza demais, se isso me deixa muito angustiada, se isso me tira o sono. Esses elementos desse que recebe a acusação precisam ser levados em conta. Até que ponto, como estava perguntando a doutora Janete, você consegue, verificando isso, manter o seu distanciamento, porque não é negando que isso te afeta que você vai conseguir olhar melhor. É sabendo disso que você vai olhar melhor. Horrorizado com a possibilidade do abuso, o adulto pode não ter o distanciamento necessário para tomar o depoimento da criança, daquele que fez a acusação e de alguns outros que pudessem trazer algum esclarecimento. Sua própria fantasia de abuso pode entrar em jogo e acabar com a clareza da investigação. Não estou dizendo que todos nós somos abusados, mas que todos nós experimentamos alguma ordem de abuso quando nos colocamos enquanto objeto para o outro. Então, isso todos sabem o que é ser tomado pelo outro, não numa posição subjetiva, e sim como objeto. Em alguma medida, isso acontece ou porque você é criança e precisa ser levado pela mão, ou porque, na relação amorosa, você se oferta para o outro no lugar que o outro te espera. Obrigada. É fundamental perguntar e não induzir respostas partindo do pressuposto de que houve abuso. Assim como é importante verificar se a criança sabe o que está dizendo ou está confusa e alienada aos ditos do outro. Isso pode se discernir. Insistir, essa menina, por exemplo, ela era evidente que ela não tinha nenhum dado sexual ali, quando ela fala que o pênis do professor estava levantado. Insistir no discernimento entre as memórias vividas e as inventadas pela própria criança para resolver o seu conflito, ou por suposições feitas pelos adultos tomados como verdades e implantadas na memória. No filme, a gente tem uma conversa com o psicólogo que é primorosa. Ela ensina exatamente como não se deve entrevistar uma criança com suspeita de ter sido abusada. O primeiro grande equívoco reside nas perguntas tendenciosas, e o segundo é a ideia implícita de que crianças não mentem. Partindo de suas próprias suposições, o profissional não deixa margem para qualquer esclarecimento, apenas para a confirmação do que o entrevistador gostaria de ouvir.
A forma como têm agido os profissionais chamados a intervir sobre essa questão precisa ser questionada, assim como o poder dado aos laudos de profissionais nas decisões judiciais. São importantes os laudos, é importante esse duplo, né, trabalhar junto, né, e é por isso que nós estamos aqui. Mas o filme relata uma coisa que eu acho que a gente também tem que prestar atenção. Assim, a diretora da escola, no momento que tinha dúvidas sobre a situação, que tinha um saber sobre aquela criança e aquele professor, abole completamente todo as suas verdades quando o profissional diz houve abuso, né? Aquilo se torna a verdade última. Por que alguém se torna alvo de tanta agressividade? O filme mostra um exemplo de histeria coletiva frente a uma acusação de abuso. Numa pequena cidade em que as pessoas se conhecem de longa data, a desconfiança cresce e contamina a todos. A certeza de abuso se espalha, nada permite seu questionamento e a comunidade tenta fazer justiça com as próprias mãos. Lucas, o professor, passa a ser hostilizado e visto pela maioria dos habitantes locais como predador. Ele está na mira e é alvo de uma agressividade desmedida. Ao imprimir no outro o signo da maldade e da perversidade, o grupo social se distingue desse que encarna o inumano, o estranho, que pode ser odiado e de quem devemos desconfiar e segregar. Então, botar o mal no outro nos permite ficar como toda a bondade. Freud via na cultura apenas uma fina camada que podia ser a qualquer momento invadida por forças destrutivas. As grandes guerras vieram comprovar do que o ser humano é capaz. Uma comunidade civilizada revelou-se bárbara, capaz de atos de crueldade, fraude e traição incompatíveis com o mundo civilizado. Os impulsos primitivos, cruéis e egoístas, inibidos em nome de um padrão moral, ressurgiram sem rédeas. O piedoso pôde se revelar cruel e o altruísta foi levado a viver cenas de selvageria. A segregação pode, em alguma medida, atingir todos os grupos através da relação que se estabelece entre supostos iguais e os outros, os estranhos, que podem se tornar indignos de existir. Aí eu trouxe aqui as falsas acusações de abuso ligadas à alienação parental. No caso de separações litigiosas, os registros de abuso sexual forjados sobem assustadoramente. Algumas pesquisas relatam números alarmantes de denúncias falsas nas varas de família. Essas acusações precisam ser vistas com cuidado. Eu vou acabar de ler porque meu tempo já acabou. Em geral, são casos onde não se fez o luto da separação, onde não foi possível a elaboração de uma perda. Aquele que não se conforma com a separação parece reivindicar os filhos só para si, o que indica, como toda reivindicação, uma dificuldade para se submeter à castração presente na perda do objeto amado. Estou dizendo as mesmas coisas que já foram ditas de uma outra forma, mas é bom a gente pensar. O amor se revira em ódio facilmente e muitas vezes a denúncia de abuso visa restringir o convívio da criança com um antigo parceiro amoroso odioso. Isso deveria ser visto como vingança e como uso indevido da criança para castigar aquele que desistiu do casamento, portanto, um abuso. Em alguns casos, a retomada da vida amorosa por um dos parceiros é o que desperta no outro o ódio e a retaliação. Nas investigações de acusação de abuso, em casos de litígio, poderia ser interessante iniciar pelas razões do litígio.
O que seria o objeto perdido em cada caso? Qual a possibilidade de cada um dos adultos lidar com a separação? São dados a serem considerados antes de começar, talvez, as entrevistas para esclarecer o suposto abuso. Temos verificado os danos causados ao vínculo da criança com o pai ou com a mãe que teria sido acusado. A memória inventada de abuso parece trazer danos bem próximos ao abuso em si. Uma vez esclarecida a alienação parental, o que fazer para cessar o verdadeiro uso e abuso da criança em questão? Como colocar freio e lei nesse que aliena a criança aos seus caprichos? O tempo das investigações e processos. Só mais uma frase, tá, gente? A história do filme transcorre em um mês. A investigação e o esclarecimento da inocência de Lucas, do ponto de vista jurídico, foram muito ágeis. Ele volta para o Natal em casa, e em um ano a vida parece ter voltado ao normal. Mas nem sempre é assim. Que consequências pode ter uma falsa acusação de abuso que não se esclarece ao longo de anos, sem que cesse a disputa pelas crianças? Se no filme não fosse claramente revelado que a acusação era infundada, que se tratava de uma mentira, uma ficção montada pela criança para suportar a recusa do seu amor, será que não agiríamos exatamente como aquela comunidade? Não é isso que vemos acontecer quando até profissionais preparados caem na armadilha das falsas acusações? Obrigada. Gostaria de agradecer a doutora Ruth, não, sem problema. Infelizmente, o tempo é muito curto e eu tenho de fazer esse papel cruel de controlar o tempo, como disse o doutor Vitor. Gostaria de passar a palavra agora, sem mais delongas, para a doutora Keila Maria Castro, psicóloga, perita das varas de família e órfãos-sucessões de Vitória, para fazer as suas considerações. Obrigada. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite para estar participando dessa mesa, né, que tem como tema um assunto tão delicado, que são as acusações de abuso, né. Salvo engano, essa é a única mesa que tem participação de um membro das equipes técnicas que atuam no judiciário, né, os psicólogos e assistentes sociais. Então, queria registrar aqui também a responsabilidade que eu sinto de representar, né, os meus colegas, trazer aqui um pouquinho da minha prática e ressaltar que aqui em Vitória, né, diferente da grande maioria dos meus colegas psicólogos e assistentes sociais que atuam em outras comarcas, eu atuo somente com varas de família e órfãos sucessões. Isso me possibilita uma especificidade do meu trabalho, que eu sei que os meus colegas outros talvez recebam outras demandas diferentes e aí precisem se desdobrar, né, dentre outras atuações. E eu queria, né, me desculpar de antemão e dizer que eu vou falar de onde eu posso falar, que é da minha atuação em vara de família, especificamente, né? A primeira coisa, o primeiro ponto que eu queria destacar nas falas das palestrantes, né, a doutora Janete, a doutora Ruth, e que, para mim, é de suma importância, diz respeito à necessidade de enfatizar que, quando nós falamos sobre alto índice de falsas denúncias, né, de falsas acusações de abuso, trata-se de um recorte, né, que nós estamos fazendo da realidade de processos em trâmite nas varas de família, né? A literatura especializada sobre a investigação, a averiguação de alegações de abuso, né, ela chama atenção para essa especificidade desse contexto em processos, em litígio, em varas de família, né? Esse é o recorte que nós estamos colocando quando a gente fala de alto índice de falsas acusações,
né? A preocupação que eu tenho de chamar a atenção para isso é porque há uns 15 dias, né, acho que um pouquinho mais, nós tivemos um encontro na Escola Lacaniana, né, uma preparação prévia para esse congresso, e lá nós discutimos algumas questões que já foram colocadas aqui pelas colegas, e nos dias seguintes a essa discussão, eu recebi um retorno de muitos colegas, né, psicólogos, assistentes sociais que atuam no judiciário e também na rede, preocupados, né, com a percepção que tiveram de que, de alguma forma, a discussão que ali se deu tivesse endossando uma visão desacreditada das denúncias reais de abuso sexual, né? A gente sabe que o abuso sexual contra a criança, né, tem registros, é colocado na mídia e na televisão aí o tempo inteiro, né? Então a gente de forma alguma está descartando a realidade, né? Mas a gente precisa convidar, eu acho que o foco dessa mesa é refletir sobre o cuidado que a gente precisa ter quando diante diante do chamado a lidar com essa demanda de acusação, né? É sobre esse cuidado, né? Eu peço licença, né, a todos aqui presentes para me dirigir, em especial, aos meus colegas psicólogos, né, aos meus colegas de profissão, né, psicólogos, não só os que atuam no Tribunal de Justiça, mas também aqueles que estão em consultórios particulares, aqueles que atuam nas redes de apoio, né, para chamar a atenção para a importância que os nossos relatórios, né, que os nossos laudos assumem dentro de um processo, né? Vou dizer de um processo de vara de família, que é de onde eu posso falar, né, mas de outros também, né? E da importância do cuidado que a gente precisa ter ao elaborar esses relatórios, né? A literatura especializada, ela preconiza que a gente busque contextualizar os fatos da maneira o mais ampla possível, né, que privilegie a escuta de todos os envolvidos e a escolha, principalmente, de procedimentos que permitam uma análise da consistência dessa alegação, né? Eu digo isso porque tem chegado ao nosso setor, né, muitas vezes processos cujo interior constam relatórios de colegas, né, que imagino que na melhor das intenções, né, mas relatórios muitas vezes com indicações, né, conclusivas sobre indícios de ocorrência de abuso sexual, né? E quando você vai avaliar os procedimentos elencados para que houvesse essa conclusão, você vê que muitas vezes são procedimentos apenas de escuta do acusador e da criança, né? Esses laudos muitas vezes não só endossam a acusação, como por vezes chegam até a sugerir medidas judiciais, como, né, diante dos indícios, né? Então sugiro que haja uma suspensão das visitações, ou uma visitação assistida, né? E eu acho que é importante a gente refletir que é inviável que a gente possa produzir um relatório conclusivo a partir de uma escuta unilateral, né? A partir da escuta apenas do acusador, apenas da criança, né? Sem que a gente possa ter a escuta da outra parte. Eu sei que alguns serviços da rede têm objetivos diferentes, né? Tem um objetivo do ponto de vista da saúde, não da investigação, né? Mas as nossas resoluções dos conselhos, né? E também a literatura especializada preconiza que, então, no sentido de não poder ouvir a outra parte, de não poder ter uma análise o mais contextualizada possível, que isso seja incluído no relatório, que isso seja dito da impossibilidade desse outro lado, dessa escuta, e que, portanto, isso implica na dificuldade de um relatório conclusivo.
Outro ponto assim, que eu acho importante colocar, e já vou concluir, tá? Sobre, assim, a mim incomoda, assim, particularmente, o risco indiscriminado da dobradinha, né, entre aspas, alienação parental versus falsa acusação de abuso. Né? A gente colocou isso lá na escola também no dia. Tem sido cada vez mais comum nos processos das varas de família a expectativa, né, de que haja essa relação direta, né, alienação parental, falsa acusação de abuso, né, e há uma expectativa de, se não um, logo então outro, né, e muitas vezes a gente avalia, né, com o máximo de critério possível, a gente chega à conclusão de que, diante de tantas da complexidade das questões da família, a gente chega à conclusão de que muitas vezes não é nenhum e nem outro, né? E a falsa alegação, também acho importante pontuar isso. Quando a gente diz falsa alegação, a gente não está dizendo necessariamente uma alegação intencional, né? Que alguém produziu uma falsa alegação de abuso com a intenção de prejudicar o outro. Muitas vezes, as falsas alegações, quando assim a gente conclui, elas são feitas, muitas vezes, com base numa má interpretação de sinais e sintomas da criança, né? Numa sugestão acidental dessa criança, numa má comunicação da criança, que é o que o filme também relata, né? Da mentira que as crianças contam, né, que a doutora Ruth colocou aí bem rapidamente, né. Bom, eu vou cortar aqui algumas coisas, mas eu queria finalizar, né, novamente chamando a atenção dos meus colegas, finalizar com uma reflexão de uma psicóloga pesquisadora, a Tamara Brockenhausen, que tem me ajudado muito nas conclusões, né, nas reflexões dos processos em que eu atuo, em que tem esse componente do abuso sexual, né? Eu vou ler para a gente finalizar. Muitos pais são ignorantes quanto à existência da sexualidade infantil, sejam as curiosidades, teorias e investigações sexuais, e até mesmo a atividade sexual, como o troca-troca e a masturbação. Esse desconhecimento e a crença de que a criança é um ser puro e inocente pode levar à dificuldade do adulto ao lidar com a constatação da sexualidade infantil, gerando possível defesa. Diante da sexualidade da criança, profissionais e pais inadvertidamente podem ver abuso onde não há, podem saltar para conclusões diretas, como masturbação indica abuso sexual. Em paralelo à discussão sobre a violência praticada por um genitor que induz uma falsa alegação infantil, devemos questionar as consequências iatrogênicas da atuação profissional equivocada. A responsabilidade e ética profissional se fazem presentes à medida que se pressupõe uma relação de dissimetria inerente à posição profissional, conhecimento do especialista e seu poder em relação ao cliente. Muitos responsáveis por crianças desconhecem a sinuosidade da sexualidade infantil, no entanto, é um conhecimento que não pode faltar ao psicólogo, bem como não pode deixar de ser considerado na hora de se realizar uma avaliação criteriosa ou orientar uma família, um familiar preocupado. É isso. Obrigada. Gostaria de agradecer as ponderações da doutora Keila, parabenizá-la pelas ponderações, e realmente o psicólogo nessas situações ele fica numa situação muito complicada, porque é o relatório dele que vai sedimentar a sentença, que pode ser justa ou não. Entende? A doutora explicou com muita, né, propriedade os cuidados que o psicólogo deve ter nessa atuação. No momento agora eu vou encerrar a mesa e passar para a próxima mesa. Obrigado a todos.